Você já parou para pensar como seria viver sem regras, sem leis, sem Estado? Um mundo onde cada um faz o que quer, sem se preocupar com o próximo? Parece liberdade, mas Hobbes nos lembra que seria um caos total. Um estado de natureza onde a vida seria brutal, cheia de conflitos e marcada pelo medo constante. Foi para evitar isso que a humanidade fez algo extraordinário. Abriu mão de parte da sua liberdade para criar um pacto, um contrato social. Esse contrato deu origem ao Estado, ou como Hobbes chamou, o Leviatã, um poder gigantesco, forte o bastante para nos proteger de nós mesmos. Mas por que Leviatã? Esse nome vem da Bíblia, onde aparecem livros como Jó, Salmo 74 e Isaías 27. Lá, o Leviatã é descrito como um monstro marinho imenso e poderoso. Uma criatura indomável que simboliza o caos. Hobbes pegou essa ideia e transformou o Leviatã numa metáfora para o Estado. Monstro necessário que controla o caos e garante a ordem, mas que também pode se tornar perigoso se não for contido. Esse Leviatã que Hobbes descreveu não surgiu do nada. Ele foi sendo construído ao longo da história e é por isso que nomes como Alexandre, Átila e Genghis Khan aparecem inicialmente. Alexandre o Grande. Ele não foi só um conquistador. Alexandre criou um império gigantesco e centralizou o poder em suas mãos, delegando autoridades locais para administrar as regiões conquistadas. É um exemplo inicial de como o poder foi organizado de forma hierárquica. Átila, o Uno, líder temido, Átila conseguiu unir tribos dispersas em torno de um objetivo comum. Sua liderança mostra como a força e a autoridade foram essenciais para criar unidade em tempos de guerra. Genghis Khan. Ele construiu o maior império territorial da história. Além da força militar, Genghis Khan criou códigos de leis, como o Yasa, que regulavam a vida de seu povo. É um exemplo claro de como a organização e as normas começaram a surgir. Esses líderes, mesmo sem saber, estavam plantando as sementes do que hoje chamamos de Estado. Eles precisaram de normas, de hierarquias, de controle, exatamente o que o direito constitucional busca regular nos dias de hoje. Mas aí vem a questão: se o Leviatã tem tanto poder, quem o controla? É aqui que entra o direito constitucional, a coleira que colocamos no monstro. Ele garante que o Estado não ultrapasse os limites e respeite os direitos de cada cidadão. Sem isso, o Leviatã, que deveria nos proteger, pode se voltar contra nós. Um exemplo? Pense numa pandemia global. O Estado decreta lockdowns, exige o uso de máscaras, controla a circulação. Tudo isso em nome do bem comum. E, de fato, sem essas medidas, o caos poderia reinar. Mas o que acontece se o Leviatã vai além? E se ele começa a usar essa situação para vigiar seus passos, controlar suas decisões, limitar sua liberdade? É o que regimes autoritários já fizeram no passado, usar a força do Leviatã para oprimir em vez de proteger. Então, a grande pergunta que deixo para você é: o Leviatã que criamos ainda está sob controle? Estamos atentos para garantir que ele siga os limites constitucionais? Porque, no final das contas, o direito constitucional não é só um conjunto de regras. Ele é a nossa proteção contra o próprio monstro que criamos.